Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga clínica Cíntia Marques, falando sobre pais e filhos e educação, né? Orientação de pais e educação de filhos. Isso. Eu vou chamar um vídeo, Cíntia, que mostra uma situação que muitos pais vivem, uma criança dando birra porque deseja algo. É um filme, é um documentário brasileiro, chama Muito Além do Peso. Também são imagens de internet. Vamos assistir esse trechinho. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai ir, mamãe depois. Bora merendar, depois a gente toma de um pouco. Tá bravo. Quer um bolo? Quer a batata. Não pode dar agora, Ianca. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. Essa daí é a realidade, ó. É isso aí, não deu, se joga, faz. Aí. Ah, não gosta de mim mais não? Então vamos embora. A mãe vai dar, vem cá. Limpa essa lágrima aí, ó. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá um pai, meu filho. Olha aí, ó. Então, Cíntia, eu gostaria que você comentasse essa passagem, Sim. né? Uma cena clássica, né, que chega várias vezes aos consultórios, esse tipo de queixa, né, dos pais, birra de criança. E eu sempre digo, a criança não nasce birrenta. A criança, ela aprende dentro de contextos que a birra funciona. Claro que a birra não vai funcionar com todo mundo, mas até mesmo a gente tem um conceito que chama discriminação. Todo mundo tem condição de discriminar onde o meu comportamento vai funcionar para aquilo que eu quero e onde ele não funciona. Se eu emito um comportamento e ele me leva a ter consequências que eu tinha interesse com esse comportamento, a tendência é que meu comportamento se repita. Nós chamamos então de que o nosso comportamento é mantido porque ele é reforçado. Nós vimos claramente nessa cena, a criança ela dá birra e ela testa então esses pais com essa birra até o momento em que então esses pais, não aguentando mais, eles cedem. Ao cederem, eles ensinam para a criança que é a birra que vai funcionar. Então, eu vou ceder com uma birra que vai me cansar, que eu vou ficar extremamente irritado, mas no final eu vou ceder e eu vou até fazer um carinho, né? Eu vou te acalmar de alguma maneira. Isso é muito visto dentro do consultório. Uma vez, só para te mostrar como que esse comportamento, ele tem uma função e essa função ela consegue ser entendida por crianças que são muito pequenas. Eu estava brincando, estava jogando com uma criança dentro do consultório e aí, no meio ali do nosso jogo, a criança de 7 anos, ela vira para mim e fala assim: eu sei que meu pai tem reclamado muito de mim a respeito do tal comportamento e ele me disse sobre o comportamento. Mas você pode ficar tranquila que eu não vou parar de emitir esse comportamento. Eu não vou parar de fazer isso, a criança me falou. E aí eu virei e falei assim, mas me conta por quê? Como é que se dá então? Em que situação que isso acontece? Ele foi me contar, né? É sempre à noite, quando meu pai chega do trabalho, e aí ele já chega do trabalho e vai pro computador, e ali ele fica até a hora dele dormir. E eu descobri que se eu faço essa arte, e ele me contou da arte, o meu pai, porque ele fica muito zangado, ele para o que ele está fazendo para poder me olhar. E aí eu virei para ele e falei assim, mas quando o seu pai te olha, o que ele faz? Aí ele briga comigo, ele grita. E eu disse, mas isso não é ruim? Não, porque é isso que eu preciso fazer para que o meu pai preste atenção em mim. É uma criança de 7 anos. E ela entendeu então que, claro, que de modo inadequado, né, com uma estratégia, né, não, é uma estratégia. Não, uma estratégia. Ele aprendeu então o que eu preciso fazer para o meu pai parar o que ele está fazendo para prestar atenção em mim. Talvez essa criança já tentou outras coisas. Chegar com um desenho para mostrar para o pai. Talvez essa criança já chegou para contar como é que foi o dia na escola. Talvez essa criança chegou perto do pai para tentar ouvir um pouco do pai, ou para ter um carinho, para ganhar um beijo, e nada disso funcionou, né? E às vezes os pais, né? E eu não estou culpabilizando todos os pais, nada disso, mas isso a gente sabe que acontece, né? Não, menino, tem que trabalhar, não, menino, me deixa quieto, daqui a pouco a gente brinca. Mas quando a criança descobre, então, que isso que eu faço zanga o meu pai, e isso faz com que ele me olhe, isso vai continuar.
Mas, Cíntia, talvez os pais que estão nos assistindo possam estar se perguntando o seguinte: então a estratégia positiva nossa é nunca ceder, a birra também. Sim. Fica uma queda de braços aí, mas ela acaba tendo uma função dentro do processo educativo. Sim, a birra, do lado da birra e do lado da resistência. Isso, né? A birra ela tem uma função tanto para a criança que acaba sendo reforçada com o comportamento de birra, quanto os pais também, que quando cedem a birra, é reforçador para os pais, porque para aquele problema que está acontecendo na hora, né? A birra tem função, mas ignorar essa birra também é aprendizagem para um novo comportamento. Né? Isso é preciso fazer. Claro que eu não vou ignorar comportamento de crianças quando eu percebo que esses comportamentos, eles de alguma maneira, eles causam algum perigo, alguma ameaça para a criança, não é essa situação. Mas eu preciso resistir a esses comportamentos inadequados e eu preciso aprender a valorizar comportamentos que são adequados. Me aproximar dessa criança, né? Dizer que gosta, que ama, beijar essas crianças, abraçar, valorizar o que essa criança tem de bom e não necessariamente só em termos de comportamento, mas por ser um filho querido, um filho amado e que merece ser amado simplesmente por isso, porque é filho. E aí a gente volta àquela temática do primeiro bloco, a construção de autoconfiança, autoestima, né? Sim. E aí você está falando de uma condição em que os pais precisam também estar suficientemente bem, tranquilos e resolvidos, tanto para educar, no sentido de resistir a birras, né? De ter um comportamento com qualidade para imprimir, né? qualidade nesse processo. Nessa relação. Cíntia, é um assunto extremamente interessante, muito vasto. Você está convidada para aparecer aqui em outras oportunidades para continuar falando mais sobre isso. Agradeço a sua participação. Sim, eu que agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que precisarem. Ok, você tem um telefone, gostaria de deixar um e-mail que possa ser profissional, que você, né, coloque seu serviço à disposição? Sim, né, nós temos a Clínica Integrare, né, o nosso telefone é 3234-7130 e precisando de alguma ajuda, alguma contribuição que a psicologia tem para oferecer, estamos lá à disposição. Obrigado, Cíntia. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, né, nessa semana. Agradeço a nossa decoradora Áurea de Biagi, a Comfort Móveis. E se você quer anunciar, tanto na revista quanto no site, divulgar, né, as potencialidades do universo da saúde mental e da saúde de uma maneira geral, ligue 9991-3488. Conheça também o nosso site, falemaisosobreisso.com.br. Até a semana que vem, falando mais sobre saúde e saúde mental. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa, guardado por Deus, contando mil metas. Um oferecimento R. Bertolini Marketing.